Boa noite, oitavo ano. Essa aqui é uma pequena revisão antes da prova, tá? Então pode ser em que a quantidade de minutos dessa aula seja um pouco mais avantajada, mas é um auxílio para você na questão da semana de prova, né? Então vamos iniciar. A geografia do colonialismo e do neocolonialismo. Primeiro, o que impacta nessa visão já é essa diferenciação dessas duas palavras, colonialismo e neocolonialismo. Como eu já falei em sala, neo ele dá a visão de novo, tá? Então, ou seja, colonialismo e novo colonialismo. O que o livro quer dizer pra gente? Que desde o século XV a questão da expansão marítima, o desenvolvimento de comércio implantado pelos europeus, né, em diferentes locais do planeta, inclusive na América Latina, no Brasil e diferentes países, o colonialismo ele se caracteriza principalmente em tráfico de africanos, né? O aculturamento em relação aos indígenas, extração de riquezas, ou seja, minérios, prata, ouro, né? Produção agrícola, como teve o café aqui no Brasil, como teve a questão da cana-de-açúcar, tá? Então, novamente, colonialismo se trata de expansão marítima, aculturamento, extração de minérios e e a escravidão dos povos africanos indígenas, beleza? Então, quando a gente se fala, professor, e o neocolonialismo e o novo colonialismo, já que o antigo ele tinha essas características que você citou, qual é a característica do novo? Então, rapaziada, essa questão do neocolonialismo é a questão de mercado mercantilista. Tu sacou a ideia? Mercantilista. Isso faz que no neocolonialismo, que já entra ali na questão do século XVI, além dessa exploração de matéria-prima, escravidão, tudo que a gente estava falando no colonialismo, tinha um a mais, que era a questão do mercado consumidor, mercado mercantilista. Viu? Pegou a ideia? Então, assim, a ideia do neocolonialismo era fazer com que novos produtos que estavam sendo produzidos em massa chegassem às colônias, né? Como tinha ali muitas no continente africano e algum aqui no continente sul-americano. Então, o neocolonialismo se trata principalmente na a intenção de explorar o mercado consumidor, beleza? Outra coisa, o DIT, isso aqui cai em prova, tá? E cai muito na minha, inclusive. O DIT nada mais é que Divisão Internacional do Trabalho. O que ele quer dizer? Gente, é basicamente há grupos que são principais, né, os países centrais, que eles acabam controlando a economia mundial. Hoje em dia, a gente tem ali grandes potências que acabam controlando a economia mundial. Rússia, Estados Unidos, China. Se um desses países entrar em crise, o mundo entra em crise junto com ele, certo? Então essa divisão tem ali entre países centrais e países periféricos. Esses se caracterizam pela subordinação econômica devido ao fato de exportarem produtos primos, ou seja, produtos primários, de menor valor para os países centrais, ou seja, Brasil, Colômbia, Chile, outros países que acabam exportando os seus produtos de matéria-prima, né? Então, essa especialização resulta em grandes desigualdades entre os países. Lembra que eu te falei em que tem a grande diferença social dentro de país e entre países? Ou seja, o livro ele acaba chamando alguns países que foram explorados de países subdesenvolvidos. E eu já falei muito bem para vocês em que essa é uma palavra bonita para país pobre, né? Então, o país que se expande proporcionalmente ao sistema capitalista são os países centrais, enquanto os países periféricos, os países subdesenvolvidos, é aquele que exporta, ganha uma micharia e é dito como país subdesenvolvido. É uma palavra chique para país pobre, tá? Com problemas sociais e econômicos quase que não dá, quase que não dá para resolver esses problemas, são problemas muito grandes, né? Então vamos lá. A história do capitalismo, do mercantilismo e todo esse colonialismo e neocolonialismo, ele começa aqui nesse quadro, né? Do século XV. Que século é século XV é que ano? De 1401 para frente, né? Então aqui o mercantilismo, como ele está datado ali de 1401 para frente, metrópole, expansão marítima, né? A colônia, que é a exploração. Depois chega o capitalismo industrial, que vai ter a primeira revolução
industrial, né? Produtos industrializados, a corrida pelo mercado consumidor. Depois, países subdesenvolvidos e países desenvolvidos, ou seja, país rico e país pobre. Porque essa corrida do neocolonialismo pelo mercado financeiro fez criar uma grande desigualdade social entre países e dentro do país, certo? Lembra que eu te falei que dentro do país existe a diferença de classe? Proletariado, burguês, elite. E entre os países tem países centrais e países subdesenvolvidos. Tu entendeu? É isso aí, cara. Como a gente vê aqui, ó, no Divisão Internacional do Trabalho, tá? Estado, Estado-nação e governo. Gente, o que caracteriza um país? Ele tem que ter uma terra falante, uma terra com demarcações, né, com limites. Ele tem que ter todos aquele pessoal tem que ter uma língua falante, né, ou seja, limite, tem uma língua e claro, uma história envolvendo aquele povo e aquele território limitado, certo? Então, como o livro fala, o Estado como conhecemos é uma criação europeia, claro, porque de outros porque essa ideia de Estado ela é uma ideia imperialista. Ela iniciou como uma ideia imperialista, ou seja, aquele que conquista, aquele que é uma nação só, certo? Por isso existia uma coisa chamada eurocentrismo e etnocentrismo, porque eles se achavam superior, pois não os outros países, outros seres humanos de outras civilizações, eles não tinham esse mesmo sistema de governo que eles tinham. Portanto, ao olho europeu, eles eram inferiores, tá? Então, Estado, nação ou país resulta da união de três elementos, como eu falei mais cedo: o Estado, né, claro, o governo, o território, que é fronteiras bem definidas, como eu falei, limitada, e claro, sendo ele tem que ser reconhecido pela comunidade local ou a internacional. Ou seja, um país deve reconhecer o outro como um país soberano, mas também o povo daquele país deve se organizar para se reconhecer como país. Isso culmina principalmente quando o Brasil tentou se tornar independente lá nos anos 1923 e 23, etc. Ou desculpa, em 19 na verdade. E logo depois vem a independência, que não foi pacífica, né? Como é muito dito, ela foi muito sangrenta. O povo não se reconhecia como brasileiro, até porque brasileiro era uma profissão que trabalhava com o quê? Na floresta, derrubando pau-brasil, cara. Então essa é a diferença. Então o povo ele tem que se organizar e se reconhecer como morador daquele país, daquela nação. O povo se reconhecia como português. Essa era a diferença, certo? Aqui tem algumas atividades, como eu falei, essa questão de cartografia não vai cair, né? A gente vai cair aqui na Guerra Fria, se me lembro bem. Aqui. Ordem Mundial e Guerra Fria. Gente, Guerra Fria, ela tem esse nome porque não houve combate direto, não houve combate direto entre Estados Unidos e a União Soviética. Mas sabemos que através da guerra ideológica, que foi a Guerra Fria, guerra ideológica, ou seja, ideia capitalista e ideias socialistas, elas foram dispersadas pelo mundo para poder influenciar outros países e acabar ganhando mais aliado através de planos econômicos. Tu lembra dos planos? São dois: plano Marshall, que vem de Marechal, né? É só esse macete para tu lembrar. E o Comecon, só lembra de Comic Con, né? Da Marvel, da DC, enfim, é que acontece lá em São Paulo. Beleza? Então, Guerra Fria, guerra ideológica que não teve um combate direto entre as duas potências da época. Mas a gente sabe em que essas influências ideológicas em outros países acabou tendo guerra em outros locais do planeta, como por exemplo a Guerra das Coreias, né? A gente teve ali a influência na Guerra do Vietnã, tá? Então houve combate, mas não diretamente entre esses dois países, beleza? É como eu falei, o mundo bipolar, né? O plano Marshall, o mais atual a gente tem aqui, que nasce nesse contexto de plano Marshall, essa questão de união entre países através de ideologias e planos econômicos, surge a OTAN. A OTAN é essa que está envolvida hoje na questão da guerra da Ucrânia, por exemplo. Então a OTAN, gente, ela é uma organização militar para a defesa do bloco capitalista, ou seja, são países em que fizeram uma coligação, que fizeram uma união para eles, como que eu posso dizer,
para eles se unir e trazer a democracia entre eles, ou seja, para crescer entre eles, beleza? Então, em resposta à OTAN, em resposta ao Plano Marshall, a União Soviética acabou criando ali o Conselho Econômico de Assistência Mútua, como foi a questão do Comecon. É um plano econômico, né, de desenvolvimento social, ou seja, impor ainda mais a questão socialista em outros países. Ou seja, lembra quais são as características do plano socialista? Diminuição das desigualdades sociais, planos de desenvolvimento social, né? Então esse Pacto de Varsóvia, outro que acaba surgindo nesse mesmo contexto, também ele previa uma ajuda econômica e militar às outras nações em que apoiavam a ideia socialista, beleza? Gente, ainda nesse mesmo contexto, pra tu ver, cara, o pessoal tava tretado mesmo, porque nesse contexto surgiu o Plano Marshall, a OTAN, o Comecon, o Pacto de Varsóvia. Meu Deus, é muita coisa. Então, na Europa, gente, ainda nesse mesmo contexto, alguns países ali socialistas que tinham influência da União Soviética, e claro, também o outro lado que tinha os países capitalistas, deu ali a origem da cortina de ferro, que é basicamente uma separação ideológica, né? Que em um certo momento ele chegou a uma separação ideológica física, construir um muro de simplesmente e apenas 3 metros que dividia a Alemanha, né? Em lado oriental e lado oriental, que é o famoso Muro de Berlim. Para quem gosta de rock, algumas músicas, algumas bandas famosas foram lá protestar, né? E músicas foram feitas nesse contexto. Então, como vocês podem ver aqui no mapa, essa divisão alemã ela foi muito extensa, né? Vocês podem ver que o lado capitalista ocidental e o lado socialista oriental. E nesse contexto a cultura também não fica de fora, viu, rapaziada? Nesse contexto a própria cultura ela também tem ali uma espécie de contra-guerra, que é principalmente a questão da guerra do Vietnã, né, que é a questão hippie, era o rock mais progressivo, que era contra a guerra, contra a violência. O famoso paz e amor, como vocês podem ver o símbolo aqui, ó, que é muito famoso na, na, na questão do reggae, que é muito famosa, principalmente no meu Instagram, porque eu só tiro foto com os dedinhos do paz e amor. Então o lance dessa galera era ser contra o sistema, ser antissistema. Então a sociedade branca de classe média acabava pegando ali os bens, apego aos bens materiais baseado nos princípios de violência não, cara. Vamos todo mundo relaxar, aquela coisa mais amor, mais calmo. Mas a gente sabe que o contexto político não era calmo, mas a cultura ajudou a trazer a sociedade para perto